Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Já estamos de volta em casa e nessa ocasião eu quero ter junto com você o nosso momento de meditação, tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar. Vamos buscar a presença de Deus mais uma vez em oração? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, diante de Ti, para mais uma vez ter esse momento de qualidade, né, agradável, para ouvir diretamente da Tua palavra assuntos pertinentes, assuntos interessantes e relevantes, que não apenas responderão, quem sabe, algumas respostas, mas também irão nos aproximar de Ti, que é o nosso alvo nesse momento. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, a presença do Teu Santo Espírito, perdão dos nossos pecados. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Quando a fé questiona. Olha que tema interessante, quando a fé questiona. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus 27. Nós vamos ler aqui o versículo 46. Olha só o que diz, ó. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha que texto interessante que de fato tem tudo a ver com o tema de hoje. Algumas pessoas pensam que se uma pessoa tem fé, ela não pode questionar, ela não pode ter dúvidas, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porém, se isso fosse verdade, a gente iria perceber e chegar à conclusão que a palavra de Deus tem algumas contradições. Afinal de contas, o que nós acabamos de ler foi Jesus fazendo um questionamento, uma pergunta, diretamente olhando para os céus e perguntando ao seu Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Só que Jesus não foi o único a questionar a Deus em seu momento de oração. Outros também questionaram. Por exemplo, aquele que é conhecido como o pai da fé. Sim, eu estou me referindo a Abraão. Se você olhar ali no capítulo 15 de Gênesis, versículo 2, Abraão ele faz uma pergunta a Deus, ele faz um questionamento. Porque Deus tinha prometido uma grande herança, uma grande descendência. Porém, até aquele momento, Abraão não tinha nenhum filho. E o questionamento que Abraão fez para Deus foi: Senhor, quando é que eu terei uma descendência? O Senhor me prometeu uma descendência e até agora eu não tenho nenhum filho. O herdeiro da minha casa vai ser o servo damasceno Eliezer, né? A gente, quando navega um pouquinho mais na palavra de Deus, a gente encontra, quem sabe, o próprio Jó questionando a Deus, o salmista Davi, ele perguntando: Senhor, por que é que o Senhor se afasta de mim? Por que é que a tua presença fica longe de mim quando estou em angústia? Ou seja, vários personagens colocando Deus à prova, questionando o Senhor. E sabe, isso não é desaprovado por Deus. Porque lá no livro de Malaquias, o Senhor fala: me coloque à prova nisto e veja o que eu farei. Se a gente vai lá para Isaías capítulo 1, o Senhor convida a mim e a você para conversar, para razoar, para bater um papo, para colocar os pingos nos is. Em outras palavras, o problema não está em questionar a Deus, mas o problema está na incredulidade, mesmo em meio a tantas provas do poder e da atuação de Deus. Quando Jesus ele volve esse questionamento aos céus, Jesus ele não pecou. Jesus ele não estava desmerecendo toda a atuação de Deus em todo o seu ministério. Jesus estava passando por uma dor, uma aflição. Em outras palavras, quando eu e você estivermos, quem sabe, numa situação assim, não há problema nenhum em fazermos uma oração e questionarmos a Deus, perguntarmos por Ele. O problema é se eu e você ficarmos apenas no questionamento. Como assim? Eu te explico. Se eu e você, ao invés de não apenas buscarmos a presença de Deus questionando, mas sim
permanecermos na incredulidade, achando que Deus não existe, de que Deus não nos ama e de que Deus não está à disposição de fazer o melhor para mim e para você. Eu separei aqui o último parágrafo da meditação que eu achei bastante interessante e pertinente ler junto com você. Diz o seguinte, ó: na dor do Calvário, Cristo também questionou onde estaria Deus. E não pecou ao fazer isso. Mesmo sem resposta, ele entregou sua vida. Não porque fosse um crédulo ingênuo, mas porque possuía comunhão com o céu. Jesus conhecia os indícios e as evidências de que o Pai não haveria de desampará-lo, mesmo que tudo indicasse o contrário. Essa é a fé genuína, que não esconde suas dúvidas, mas não sucumbe a elas porque se sustenta nas respostas que já recebeu. Você estaria disposto a ter essa fé hoje? Sabe, eu creio com toda certeza que você já tem evidência suficiente, não somente da existência, do poder, mas principalmente do amor que Deus tem para com você. Haverá momentos, sim, porque eu já passei por esses momentos e eu creio que você também já passou. De que aparentemente Deus está distante, de que Deus está em silêncio, de que Deus, quem sabe, está com a cara virada para você. Quando você vivenciar ou voltar a experimentar esse tipo de situação, não se esqueça de tudo aquilo que você já viveu com o Senhor. De todas as vezes que Ele te abençoou, de todas as vezes que Ele te livrou, de todas as vezes que Ele mostrou o seu amor por você. E quando você lembrar, faça como Jesus. Vá até o fim. Continue depositando e entregando a sua vida nas mãos de Deus. Assim como o próprio Filho de Deus fez, mesmo em meio ao silêncio do céu. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja e te guarde de todo o mal. E que o Espírito Santo continue a convidar a mim e a você para momentos como esse. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, tá? Tá marcado. Até a próxima e tchau, tchau.